Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Hoje nós iremos continuar nossa aula de história, tá bom? Que fala sobre a preservação da memória. Você tem alguma memória que gostaria de ser preservada? Sim? Não? Lembrando que na aula passada nós falamos sobre o Museu da Pessoa, o museu que relata a vida das pessoas. As pessoas podem se inscrever, contar suas histórias, experiências de vida. Todas ficam registradas lá no Museu da Pessoa, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre a importância da preservação da memória. Preservação da memória. Ao cantarmos uma cantiga de roda transmitida de geração em geração, entramos em contato com as memórias e tradições compartilhadas pelas pessoas que as cantavam no passado. As músicas, as histórias e as cantigas são importantes, pois revelam referências e informações de como pensavam seus criadores. Através dessas memórias, passa-se a descobrir o que era importante para as pessoas que viveram no passado. As músicas, histórias, cantigas falam muito, revelam muito sobre a realidade que eles viviam, de como era sua vida. Vários aspectos podem ser observados nas músicas, nas histórias, e por isso elas precisam ser preservadas. Produzir memórias. Os museus. Os museus reúnem uma infinidade de registros e lembranças dessa memória compartilhada por muitas pessoas, ou seja, uma memória coletiva. É comum nos museus terem espaços reservados para que histórias sejam contadas, retratadas por meio de obras, de telas, de esculturas. Várias são as maneiras de contar a história, de registrar aquilo que aconteceu no passado, no museu. Pois bem, amores, lembrando que o museu ele reúne apenas as lembranças, aquilo que é de memória coletiva, que abranja a várias pessoas, a totalidade, tá bom? Os registros e a história. Ao estudar e produzir diversos registros, podemos observar que alguns aspectos do passado continuam iguais e outros mudaram. Como nós podemos observar hoje no cenário brasileiro, que algumas músicas mudaram, as, mas algumas cantigas continuam sendo as mesmas. Essas cantigas, elas retratam a cultura de um povo, o modo de vida, como era o seu aspecto linguístico. São vários fatores, vários aspectos que nós podemos observar desses registros na história, tá bom? E para produzir os livros escritos antigamente, para se produzir um livro, as pessoas não faziam como nós fazemos hoje, era totalmente diferente. Os livros registram fatos importantes, assim preservam a cultura e a história de diversos povos. Na imagem abaixo, nós temos o papiro. Foi a primeira forma com que eles acharam, as pessoas antigas, os povos antigos, acharam para
retratar a sua realidade, aquilo que acontecia. Quando eles queriam escrever textos importantes, o papiro ele era feito da prensagem de hastes de uma planta que também tinha esse nome. A planta também se chamava papiro e era feito de um papel muito delicado. Mais adiante nós temos o pergaminho, copiados à mão. Vamos lá. O pergaminho era utilizado para escrever, mas diferente do papiro, o pergaminho ele já era feito de pele de animais e ele era mais duro, mais durável. Os pergaminhos eles eram guardados em rolo, vocês podem perceber que havia uma madeira, tá, nas hastes, nas extremidades, e eles eram feitos de que eles ficavam enrolados em um rolo. E depois disso eles passaram a ser encadernados com uma espécie de livro, que passou a ser chamado de códice. Temos também os copiados à mão. Há mais de 1000 anos, os livros eles eram copiados à mão. Vocês lembram que a gente estudou isso na aula passada? Os livros eram copiados à mão por religiosos, por pessoas da igreja católica até então, tá bom? Essa produção levava meses e até anos, por quê? Porque eles iam copiando com muita paciência, com calma, a mão ali no punho. Igualmente nós quando precisamos fazer as atividades. Mais adiante nós temos outros tipos de materiais que são usados, que eram usados para a produção de livros, tá bom? Nós temos a prensa de tipos móveis, temos a máquina de escrever, temos o computador. A prensa de A prensa de tipos móveis, vocês podem observar que nela haviam carimbos e o papel era colocado na superfície. E quando eles acionavam a alavanca, era feita a prensa, onde eles passavam, onde eles reproduziam livros de forma mais rápida, o que colaborou para que o conhecimento fosse compartilhado com várias pessoas ao mesmo tempo. Nós temos a máquina de escrever, que veio após a prensa de livros, o que já também facilitou muito a vida das pessoas. As pessoas deixaram de escrever à mão, deixaram de carimbar, de fazer a decodificação pela prensa de tipos móveis e passaram a digitar, a escrever. As pessoas continuavam a escrever à mão. No entanto, os textos agora eram convertidos em tipos móveis impressos. Aos poucos, as pessoas passavam a utilizar a máquina de escrever. E mais recentemente, nós utilizamos o computador, não é mesmo, crianças? Acredito que a maioria de vocês tenha computador em casa. Porém, também hoje em dia nós temos outros materiais digitais que podem ser acessados em tablets, em smartphones, pois a tecnologia avançou bastante e nos possibilitou ter esse acesso, tá bom? Antes nós tínhamos livros só impressos, hoje em dia nós já temos livros digitais também. Atualmente os livros impressos convivem com novas tecnologias, como os livros digitais, os livros que nós conseguimos acessar, tá? Os livros que nós acessamos pelo smartphone, pelo computador, são livros digitais. Meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau.